Lucas, João, Atos. Amém? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 32 em diante. Atos capítulo 9, versículo 32 em diante. Grande é o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É pela graça e compaixão que nós estamos aqui. É pela misericórdia que nos alcança que nós estamos aqui. É por esse amor que nós corremos para lhe honrar, Pai. Porque não merecíamos, mas o seu amor nos alcançou. Não merecíamos, pelo contrário, merecíamos a derrota, a morte. Atos capítulo 9, versículo 32 em diante. 9, versículo 32 em diante. Capítulo 9, isso. Louvado seja Deus. Grande é o nome de Jesus. Eu vou aguardar para que todos participem da leitura, amém? Grande é o nome de Jesus. O tema da leitura é a cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Cordeiro, amém? Amém. E diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lida e em Sorana, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, e a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor. Nós estamos aqui com uma história de milagres, né? Quando a gente começa a pensar em milagres, a gente começa a acreditar numa vida sobrenatural, numa ação sobrenatural. Pedro não tinha poder. O homem não tem poder. Mas a Bíblia fala que existe um nome que nos dá poder. O nome de Jesus Cristo. A história da história de Pedro, a história do líder dos discípulos, a história de um dos homens que caminhou com Jesus, que viu a graça, o amor, que ouviu, entendeu e praticou o que Cristo ensinou, que teve o coração curado, que teve toda uma história transformada. Quem era Pedro? Pedro era uma pessoa sem perspectiva. Pedro era um homem rústico, pescador, não pensava muito no dia da manhã, ele queria ganhar sobrevivência no mar no dia de hoje, e não tinha muitos sonhos. Ele é uma pessoa humilde, simples, e a gente vê isso muito pelos dias atuais. Pessoas que se isolam em sua rotina, que se isolam em sua vida, passam a vida inteira do trabalho para casa. E até os momentos de lazer se tornam poucos, escassos, porque a preocupação
preocupação em se manter, em honrar com os compromissos, em manter a família, ser o supridor da casa, é a rotina de muitas pessoas sobre a face da terra. Tem pessoas que o lazer às vezes é uma coisa pequena, qualquer coisa satisfaz. Hoje em dia a internet traz o lazer dentro de casa, então se tornou ainda mais difícil a rotina de lazer fora. As pessoas procuram realmente uma ação diferenciada, quando a responsabilidade não é tão grande. Mas quem tem responsabilidade, principalmente naquela época a responsabilidade mínima era sobreviver. E Pedro era um pescador anônimo, autônomo, ele não era empregado em empresa nenhuma. Ele não tinha o FGTS, ele não tinha o salário mensal, ele não tinha suas garantias. Ele simplesmente tinha que sobreviver, de conseguir pescar para vender o que pescava e para se alimentar. Era a vida de Pedro. Um homem sem muitos amigos, um homem sem muito coleguismo. Mas a Bíblia fala que um dia Cristo alcançou aquele homem rústico. Cristo alcançou aquele homem bruto, de poucas palavras. Cristo alcançou aquele homem que deu aí uma história diferente, deu a ele aí uma conduta diferente. A Bíblia fala que fez dele não um pescador de peixes, mas um pescador de almas. Ele se rendeu àquelas palavras. Ele se rendeu, ele confiou, ele acreditou em Jesus Cristo. A presença, a unção, a virtude da palavra de Jesus deve ter entrado no coração de Pedro. E Pedro disse: esse homem não é um homem qualquer. Eu quero conhecê-lo, eu quero entendê-lo, eu quero ter intimidade, eu quero ter amizade, eu quero ter proximidade, eu quero aprender com ele, eu quero viver com ele, eu quero passar a eternidade com ele. Pedro tinha bons pensamentos, bom coração, mas ele era um homem com poucas palavras e de ações rudes. Mas o intuito do coração era bom. Mas Pedro precisava ser tratado, lapidado. Era como uma pedra bruta que tem que ser limpa, tem que ser lavada. E depois começa a ser lapidada, começa a arrancar os bicos, as pontas, começa a polir, começa a dar brilho, começa a mudar. Aquela pedra que ninguém dava valor, de repente você bota num mostruário e se torna uma pedra de grande valor. Muitas pessoas começam a elogiar, começam a engrandecer. Nossa, quem diria o que era e o que é hoje? Quem diria o que fazia e o que faz hoje? Essa história de Pedro é a reflexão do que nós temos que viver. Dizemos, nós já fomos resgatados pelo Cordeiro. O preço máximo Jesus já pagou na cruz do Calvário. A função dele é focar no amor e mudar a nossa história. O propósito de Deus em enviar Jesus Cristo na face da terra é justamente resgatar aqueles que não tinham honra e nem valor algum. Veio buscar e salvar todos quando se havia perdido. Eu era perdido, você era perdido. Cristo nos encontrou. E posso falar para ti, não existe sensação pior no mundo do que o homem se sentir só. Em meio a tantas pessoas se sentir só. Em meio a tantas pessoas se sentir perdido, amargurado, coração fechado, triste. Não confia, não se relaciona, não tem uma vivência interna de paz. Tem muita gente que está rindo com o rosto, está sorrindo com os lábios, mas não tem essa verdadeira paz que transborda no coração. Pedro era uma pessoa que, quando foi encontrada por Deus, passou um processo. E esse processo não foi fácil, esse processo foi doído. Esse processo só acabou na vida de Pedro quando ele teve o coração tratado, depois de renunciar, negar a Cristo no dia da crucificação por 3 vezes. As palavras de Jesus entraram no coração de Pedro, foram plantadas como terra fértil no coração de Pedro. Mas de repente, as circunstâncias fizeram ele se afastar. Quantas pessoas, para serem tratadas, precisam passar por dores? Porque não tem como aproximar o homem de Deus se não for através de um processo. E esse processo geralmente traz algum tipo de dor, traz algum tipo de consequência. Pedro passou por situações difíceis. Mas Cristo, quando ressuscitou ao 3º dia, ele morreu no Calvário, e no dia da sua morte ele foi renunciado por Pedro. Pedro negou a existência de Cristo. Não conheço esse homem, você está maluco, eu nunca andei com esse homem. Pedro negou, Cristo olhou nos olhos dele. Eu imagino a dor do coração de Pedro. Ele me avisou que eu negaria. E eu bati no peito dizendo que estaria com ele em qualquer situação. Senhor, estou aqui
para qualquer situação do seu lado. Quantas vezes nós se decepcionamos consigo mesmo? Cristo não decepcionou Pedro em nenhum instante, mas Pedro se decepcionou. E a decepção no olhar de Pedro foi quando Cristo olhou no olhar dele e falou assim: não falei que você ia me negar? Eu imagino a ação aquela hora, como doeu. Repara que duas pessoas negaram a Cristo. Judas Iscariotes, ele vendeu a Cristo. Ele negou a Cristo por tua ambição, pelos seus desejos, pela sua avareza, pelo prazer ao dinheiro, pelo prazer às conquistas, à prata, ao ouro, aos benefícios dessa terra. Mas o arrependimento dele não houve uma transformação. A palavra não tinha enxertado, não tinha florido no coração dele. Mas a de Pedro sim. E a Bíblia fala que Pedro, ele foi tratado por Jesus quando foi ressuscitado. Jesus ressuscitou. E ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele tratou, ele se mostrou para todos os seguidores, para todos os discípulos, para todas as mulheres que estavam com eles. Mas Pedro, antes dele subir ao céu, ele teve que conversar com Pedro. Ele teve que conhecer o coração de Pedro. Ele teve que saber onde estava a fé de Pedro. Pedro mostrou ali que ele dependia de Cristo, que tudo que ele aprendeu não podia cair no esquecimento, que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Pedro. As mãos poderosas de Deus estavam guiando a vida de Pedro. Pedro, ele se entregou e falou: Senhor, eu não consigo mais viver sem o Senhor. Ele se converteu. A Bíblia fala que ele mudou os seus hábitos. E dali em diante, no início da história de Atos, não só ele, mas os 12 discípulos e muitos dos seguidores foram cheios e batizados com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia. Começou o grande ministério de Pedro. Os 3 anos e meio ao lado de Cristo formou o caráter que ele precisava, mas a ação do caráter só realmente aconteceu quando Cristo subiu aos céus. E aí Pedro começou uma jornada, e a sua jornada foi árdua, mas foi poderosa. A sua jornada foi de perseguição, mas foi poderosa. A Bíblia fala que a primeira cura que ele fez acabou levando aí uma repercussão à cidade de Roma. E ele, por consequência da cura, ele foi preso. E por consequência da prisão, ele defendeu. E defendendo a Cristo, ele ganhou quase 5.000 homens em sua primeira pregação. A vida de Pedro se tornou outra, amado. O homem, quando encontra-se com Deus, a mulher, quando tem uma vida com Deus, a história dele muda. E não é porque ele quer. Porque se ele crê e se esforça, Cristo faz o diferencial. A conversão não vem pelo homem, a conversão vem pelo Espírito de Deus. A mudança não vem pelo homem, vem pelo Espírito de Deus. Aleluia. Tem hora que a igreja quer mudar o homem, não pode. Quem pode é o Espírito Santo. Por que você acha que Jesus nunca tirou a espada da mão de Pedro? Porque ele não queria mostrar a ação humana. É isso que erra muitas igrejas hoje. A igreja quer transformar a pessoa à força. A igreja quer converter o homem à força. Não pode, isso é religiosidade. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito de Deus. E Pedro tinha a presença de Deus a partir daquele momento. Pedro começou a sentir a presença guiando os passos dele, guiando os pensamentos dele, as ações dele. Ele curou o aleijado da Porta Formosa, ele ganhou quase 5.000 almas. O processo de Pedro cresceu. Nesse meio tempo, os discípulos cresceram. Ele começou a intitular ministerialmente quem seriam os diáconos. Começou a separar, começou a ungir, começou a consagrar, começou a ver que realmente estava cheio do Espírito Santo. A história de Pedro marcou a vida de muitos. Estevão, por exemplo, foi um diácono eleito, um dos 7 diáconos eleitos pela unção de Pedro, a primeira unção que houve. Deus colocou a vida de Estevão nos caminhos de Pedro, e ele se tornou o primeiro mártir. Pedro escolheu aquele homem como diácono, sabe por quê? Porque ele estava cheio de verdade, cheio do Espírito Santo, cheio de boas obras. E a conduta dele, a ação dele, as palavras dele, o amor dele, as boas obras de Estevão incomodou os grandes, e ele acabou sendo preso, espancado em praça pública. Mas o ato da morte de Estevão foi um ato de defesa do Evangelho.
A Bíblia fala que Estevão falou todo o Velho Testamento na cara dos príncipes da sinagoga. E eles entenderam que não estavam falando de uma pessoa qualquer, mas estavam falando de uma pessoa ungida, consagrada, sábia, porque o Espírito Santo estava falando através da boca dele. Aquilo incomodou. E Deus não livrou da morte. Estevão, morreu apedrejado. Imagina morrer com pedradas. Mas repara que a morte a morte de Estevão trouxe a ressurreição de Saulo. A morte de Pedro trouxe a vida a Saulo, homem escolhido, perseguidor do Evangelho, perseguidor dos cristãos, perseguidor dos seguidores de Cristo. De repente foi alcançado, porque a morte de Estevão abriu os olhos. Quem é que morre sem lucro? Quem é que é entregue à morte sem nenhum tipo de recompensa? Esse homem maluco vai correr para defender uma pessoa? Ele colocou uma vida para não ter recompensa. A recompensa já tinha sido alcançada. O amor de Cristo, o Espírito Santo de Deus já estava na vida daquele homem. Aleluia. E aí Saulo começou a entender que tinha algo especial na vida dos cristãos. Não era um fanatismo, era uma ação de poder. Aleluia. Glória a Deus. Repara que as pessoas que que passaram e cruzaram a vida dos discípulos, todas foram mudadas e transformadas. Aleluia. Saulo deixou de ser Saulo e começou a usar o teu nome romano de Paulo. A Bíblia nos fala que Pedro teve muitas ações de tal forma que aonde ele entrava, milagre acontecia. E ele não ficou parado num só canto, ele não ficou esperando as pessoas virem, ele saiu ao encontro das pessoas. Não tinha ministério formal, não tinha um templo com propaganda nominal, ali um templo dos cristãos, não tinha. Eles tinham que fazer os discípulos, eles tinham que correr a levar o Evangelho. É diferente do hoje. Hoje a mídia nos leva o Evangelho. Hoje um simples celular faz uma gravação, cai na internet, cai no YouTube, no Facebook, no Instagram e se espalha por todo o Brasil, por toda a nação, ou até pelo mundo. E pessoas estão nos seus lares ouvindo a voz do que Pedro fez naquele tempo e pode fazer na sua vida, porque o Evangelho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não por Pedro, mas pela ação do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Pedro e que está em nossas vidas hoje, direcionando esse trabalho, direcionando essas palavras de encontro às suas necessidades. Aleluia. A Bíblia fala que Pedro, ele percorria todas as cidades, todos os vilarejos, todos os povoados. Marcelo, aonde ele soubesse que tinha uma cidade, ele queria ir lá conhecer. Não, eu vou lá no nome de Jesus. Eu vou lá levar as boas novas do Evangelho. Eu vou lá levar a libertação do Evangelho. Eu vou lá levar a luz do Evangelho. Eu vou lá levar a cura do nome de Jesus. Eu vou lá levar a libertação do nome de Jesus. Ele começou a mostrar que tinha salvação para aqueles que não tinham mais esperança. Porque muitos adoravam a tantos deuses. Eram politeístas. Mesmo em Jerusalém adoravam a tantas coisas. E quando não adoravam outros deuses, eram hipócritas o suficiente para ouvir a Torá, entender a lei mosaica, mas não praticá-la com amor. Cristo veio para quebrar esse tabu. Pedro se tornou a representação dos discípulos e da própria pessoa de Jesus Cristo sobre a face da terra. Ele não se continha a amar. E a Bíblia fala que ele começou a andar de cidade em cidade. E uma das cidades que ele entrou foi chamada Lida. E lá nessa cidade, ele encontrou um homem chamado Enéas. Começa a história de um homem anônimo na história. A Bíblia nunca mais falou de Enéas. A Bíblia não falou como Enéas ficou doente. Mas a Bíblia fala que Enéas, encontrado por Pedro. Olha como tudo tem um querer, tudo tem uma finalidade. Você está aqui hoje e tem uma finalidade. Você está ouvindo essa palavra hoje e tem uma finalidade. As tuas ações de fé podem ter uma finalidade gigantesca. É por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra. Isso não foi uma história qualquer. Aconteceu sobre a história de um ser humano, que nem eu, que nem você, que tem cansaço, necessidades, desejos, que sofre todo tipo de perseguição, que tem todos os nossos pareceres humanos. Pedro era uma pessoa como nós, mas ele decidiu honrar o Senhor com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todas as suas ações, com todo o seu feito. Ele não se limitou às suas necessidades. Ele decidiu
levar o poder desse evangelho para quem necessitava. Ele se desprendeu, ele ouviu o que Cristo ensinou, ele aprendeu e quis praticá-lo. É esse o segredo da vitória para as nossas vidas hoje, é esse. É ouvir esse evangelho, é guardar no coração e praticar. Aleluia, meu Pai. Cristo encontrou com Pedro encontrou-se com esse homem chamado Enéas. Ele já era um homem adulto. Ele estava enfermo há mais de 8 anos. Paralítico. Qual que é a nossa enfermidade espiritual hoje? Porque tem pessoas que têm defeitos físicos, mas já se acostumaram. Tem pessoas que têm doenças e lutam contra elas. Tem pessoas que sofrem uma certa dificuldade para se tratar em qualquer setor, psicológico, emocional, físico, na saúde, mas lutam. Mas tem situações que você desiste. A Bíblia fala que esse homem era paralítico. Ele já perdeu as funções. Repara, se você vê uma pessoa andando de cadeira de roda, é muito, muito, muito raro a pessoa ter esperança de andar novamente. Concorda comigo? Ela se habitua àquela vida. Ela se adapta àquela vida. Ela formula toda a estrutura da vida dela para se adaptar naquela cadeira de roda. Aquele homem já estava há 8 anos habituado com aquilo. Mas de repente a Bíblia fala que ele se encontrou com Pedro. Eita Deus, aleluia, Jesus. Cristo tem que colocar no meu e no teu coração esse mesmo propósito. Glória a Deus. De sairmos a encontrar com pessoas que não têm mais perspectivas de futuro. Deus. De pessoas que já estão adaptadas com o erro, com a doença, com a enfermidade, com o pecado, com os vícios, para que nós possamos dar a esperança para elas de novo. Mas pastor, você falou que você não pode fazer nada. Eu não posso mesmo, mas aquele que mora no meu coração, o Espírito Santo mora aí, o Espírito Santo guia os teus passos aí, é o Espírito Santo que fala com você aí, é o Espírito Santo que tem relacionamento com você aí, porque se for o Espírito Santo, é ele que encoraja o homem, é ele que dá um espírito de coragem para que o homem saia da mesmice e comece a anunciar o Evangelho. Eita Deus. Convivemos com tantas pessoas, todos os dias. Quantas pessoas conversamos por dia? Agora responda, para quantas pessoas você fala do Evangelho por dia? Você vê como cai na reflexão e fala, meu Deus, eu falei com A, com B, com C, com D hoje, falei com umas 4, 5, 10, 20 pessoas, mas não falei de Jesus para nenhuma delas. Eu quero manter a boa convivência. Bom dia, como vai? Dizer tudo bem? Eu quero mostrar mas falar do nome poderoso de Jesus, está todo mundo colocando em segundo plano. Pedro tinha como prioridade na vida dele Jesus Cristo Nazareno, Salvador da vida dele. Ele tinha a presença do Espírito Santo no coração dele latejando. Ele estava cheio das palavras, cheio de tudo que Cristo ensinou para ele. Por que você acha que nós temos a oportunidade de participarmos dos cultos, de abrirmos a palavra, de ouvirmos a palavra, de entendermos a palavra, de guardarmos a palavra, para que nós possamos praticar, para que nós possamos levar a salvação e as boas novas, para que nós possamos tirar das cadeiras de rodas muitos paralíticos espirituais? E por que não levantar um paralítico em cima de uma cadeira de roda? Ah, pastor, isso não acontece mais. Não acontece pela tua fé, mas pela ação do Espírito Santo acontece. É só se posicionar. Espírito de Deus, me ajuda a ser verdadeiramente um canal de bênção. Eu não posso mais ver esse povo que eu convivo todos os dias. Eu não faço mais nada para ajudar. Porque tem situações que nós passamos de largo. Não queremos mais compromisso. Principalmente quando a pessoa já se mostra derrotada. Aquele ali é viciado, esquece, não vai mudar. Aquele ali é cachaceiro, aquele ali não vai largar a cachaça nunca. Aquele ali é uma rodinha da maconha, esquece. Cristo quer levantar pessoas que foram libertas desses vícios, liberta do álcool, liberta das drogas, liberta da prostituição, liberta da infidelidade, liberta da destruição que o diabo tem projetado, e fazer dele um homem, um grande soldado, uma mulher, uma grande soldado, para levar justamente essas pessoas sem perspectivas de futuro, que estão aleijadas espiritualmente, aprisionadas espiritualmente, mortas espiritualmente. Cristo pode levantar o Maurício como um grande pregador do Evangelho. É por isso que ele está aqui. Ele tem que ter um propósito de estar na presença de Deus. O propósito de estar na presença de Deus é se aperfeiçoar com essa palavra, é acreditar nessa palavra, é confiar nessa palavra, é exercitar essa palavra. Eu não posso
ficar o dia inteiro convivendo com as pessoas no meu trabalho, na escola, nos amigos, na parentela, nas vizinhanças, e não abrir a boca para falar: a minha vida foi mudada porque o Espírito Santo mora no meu coração. Jesus Cristo me aceitou nos braços, escreveu meu nome no livro da vida. Hoje toda a minha conduta é regida e governada por Deus. A minha história mudou. Toda a minha história negativa, toda a minha história de derrota, de doença, de perda, de decepção, de frustração foi lançada no mar de esquecimento. Sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tenho uma alegria que não tinha antes. Eu tenho uma paz que gerou no meu coração que eu não tinha antes. Eu quero te apresentar Jesus. O que você acha? Jesus, ele vai entrar na tua história. A tua história está como? Perdida, abandonada. A sua história está sentindo como? Cristo hoje quer te encontrar. Cristo hoje quer te curar. Cristo hoje quer te salvar. Pedro, ele não se continha. Ele encontrou com Enéas e a ação de Pedro foi uma só. Ele não quis saber do pecado de Enéas. Ele não quis saber o porquê que ele ficou preso como paralítico naquela situação, naquela cama. Ele não quis saber. Ele só quis abençoar a vida de Enéas. Repara que nós não tínhamos méritos para ser abençoado por Deus. Quantas coisas Deus faz por nós? É um tênis novo. Quantas coisas Deus faz? É uma jaqueta nova. Quantas coisas Deus faz? É o alimento, é uma cesta básica que é colocada na porta da nossa casa. Quantas coisas Deus faz? É a bênção lá no comércio que não tinha, de repente surgiu um monte de cliente e entrou. Quantos detalhes Deus cuida da gente? Quantas orações você faz? E Deus, conhecendo o íntimo do nosso coração, Ele quer nos encher, quer nos lapidar, quer nos transformar. Lembra que eu falei da pedra bruta? O meu coração, o teu coração é como pedra bruta, cheia de ranhuras, cheia de falta de perdão, cheia de mágoa, cheia de dores. Não, posso fazer o que quiser, mas aquela mulher eu não vou perdoar, aquele homem eu não vou falar mais com ele não merece a minha história, ele não merece a minha amizade. Cristo está lapidando o coração de muitas pessoas, para que deixe de ser uma pessoa áspera como era Pedro, uma pessoa ríspida como era Pedro, e se transforme num canal de bênção. Que se Enéas, conhecendo a Pedro antes dos 3 anos e meio, pensaria que Pedro teria poder para levantá-lo daquela cama? Nunca! Mas Pedro, ele teve um encontro com Jesus. Cristo quer ter um encontro com o Marcelo, a ponto do Marcelo se encher da presença do Espírito Santo e todas as pessoas que passarem na rua, porque esse Marcelo conhece muita gente, ele pode levar o poder transformador desse evangelho. O Marcelo pode ser um canal de bênção como foi Pedro. Ninguém dava nada por Pedro. Pedro era, dos 12 discípulos, Pedro era o mais odiado, era o mais falador, era o mais ousado, foi o único que puxou a espada. Pedro não era uma pessoa normal. Muitos olham para a gente e imaginam que nós não éramos normais. Porque você pode observar que os crentes, geralmente, foi ex-viciado, ex-traficante, ex-ladrão, ex-assassino. É um tanto de ex aí daqui para ali. Mas é Cristo que faz isso. Porque Cristo quer compromisso com pessoas corajosas. Ele não quer compromisso com um homem que só quer amizade com o próximo. Ele quer compromisso com um homem que quer transformar a vida do próximo, quer mudar a vida do próximo, quer levar a saúde, a cura, a transformação. Verdade, Deus. Cristo quer fazer de você um ganhador de almas. Aleluia, Jesus. E repara que Pedro, ele não teve muita história, não se ouve mais falar de Enéas. Geralmente, naquela época, quando o homem era perfeito, e ele recebia uma situação a ponto de ficar paralítico numa cama, o pensamento e as ações nos mostram que alguma coisa de errado esse homem fez. Podia ser uma doença? Podia. Ele podia ter sido vítima? Podia. A Bíblia não fala o porquê que ele ficou paralítico em cima de uma cama. Então o motivo, para a gente não interessa. O que interessa é nós alcançarmos como fomos alcançados. Aleluia. Se eu fosse dar uma oportunidade para cada um aqui, para falar como você foi alcançado, como estava o teu coração, quais eram as suas ações, o que você já tinha perdido. Eu estava abandonado, isolado. Quando Cristo me encontrou, eu estava viciado. Quando Cristo me encontrou, eu estava no fundo do poço. Quando Cristo me encontrou, eu não tinha perspectivas. Quando Cristo me encontrou, o meu único propósito era retirar a minha vida, porque no meu coração a morte seria a maior e a melhor solução. Meu Deus. Reparei, uma pessoa que
Não tem mais viciado. Viciado em tantas coisas. Fazia tantas coisas erradas. Cristo olhou para mim como um paralítico. Esse não vai andar nunca mais. Daqui em diante a tendência realmente é ele ser condenado à morte. E eu merecia, porque as minhas ações mostravam isso. É isso que eu estou falando. A Bíblia não menciona o que Enéas fez para estar numa cama. Mas nós temos por base que quando fomos alcançados por Cristo, merecíamos o que vivíamos. Porque as nossas ações mostravam aquilo que era errado. Cristo não olhou para os meus pecados. Cristo não olhou para o meu caráter. Cristo não olhou para a condenação que o mundo dava a meu respeito. Cristo não olhou para as maledicências da minha parentela, que olhava para mim e falava, isso não tem mais jeito. Cristo não olhou para o abandono dos amigos que já me olhavam com o olho atrás, esse daí não vai sair, não vai mudar nunca. Cristo não olhou para as pessoas que eu magoei, que eu roubei, que eu machuquei, Cristo não olhou. No meio de tanta maldição, de tantos erros, Mara, Cristo olhou para mim e falou assim, eu te amo. Cristo olhou para mim e falou assim, eu te amo. Eu vou te resgatar, eu vou te levantar. Essa cama não vai ser um celeiro de morte. Olha, faz o seguinte, eu não quero nem que você fique mais nela. Pedro disse que olhou para Enéas e falou assim, Pedro, olhou para Enéas e falou assim, Enéas, levanta-te em nome de Jesus Cristo, porque Jesus te dá saúde, Ele te cura hoje. Olha aí, Jesus. E a Bíblia fala que instantaneamente, não foi amanhã, não foi depois da manhã, depois, não foi daqui um mês, não houve recuperação, não houve fisioterapia, não houve investimento médico, diagnóstico de ortopedista, não houve. Foi imediatamente. Mas pastor, esse Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele fez lá, mas a gente não vê mais isso. Não vê, porque as nossas ações estão olhando só para nós. É isso que Cristo quer nos ensinar hoje. Olhemos para a situação do próximo como o mais importante. Olhemos para o próximo como uma pessoa mais importante do que nós mesmos. Amar ao próximo é amar ao próximo como a si mesmo. Eu não quero ficar sem almoçar dói a barriga demais. Eu não quero dormir na rua, pelo amor de Deus, frio, chuva. Eu não quero ficar sem um calçado, eu não quero ficar sem um agasalho, eu não quero ter doenças, eu não quero ser ignorado pelos outros, eu não quero estar viciado nas drogas, eu não quero ficar me embriagando toda hora com álcool, eu não quero viver na prostituição, eu não quero morar debaixo de um viaduto. E se eu posso mudar a vida do povo, levando uma novidade que é poderosa da parte de Deus, que é o Evangelho de Cristo, porque eu vou me reter. Pedro não se reteve. Ele encontrou Enéas e imediatamente ele levou a mudança, a novidade, a transformação, o Evangelho. E por que ele levou a cura para aquele homem? Porque a vida daquele homem era vista por muitas pessoas, como a sua vida é vista por muitas pessoas. Quando Cristo levantar a sua história, muitos vão ver o que vai acontecer com a sua vida e muitos vão ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus, pela salvação, pela transformação. A Bíblia fala que quando Enéas foi curado por Pedro, todos da cidade de Lisa e de eram duas cidades, de Lida e de Sarona, todos foram convertidos. Eles não foram só alcançados. A Bíblia fala que eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Está difícil hoje de encontrar um povo convertido. Mas quando o povo vê um milagre acontecendo, crê. Você chama para ouvir a palavra, poucos têm fé para vir ouvir. Mas se está aqui, um paralítico levanta, o povo vai crer. Nossa, lá na igreja, aquela igrejinha, o paralítico saiu andando. Quantos paralíticos na fé saíram andando daqui? Porque hoje a cura física se torna cada vez pior. Parece que a fé está minguando. Parece que as nossas ações não estão mais agradando o poderio de Deus. A grande realidade é essa. O Espírito Santo é todo poderoso e pode realizar qualquer ação, mas parece que os nossos feitos não estão mais agradando, a ponto dos milagres e os dons a chegarem em nossas vidas. Nós temos que mudar os nossos conceitos. O que eu tenho feito do meu tempo, da minha vida, da minha história? Que é o exemplo de uma pessoa que teve uma vida aprovada por Deus, teve uma vida honrada pelos homens, teve uma vida que foi alcançada por Deus. Tabita, numa cidade próxima,
a cerca de 16 quilômetros. Era próxima, não era longa. Aleluia. Havia ali uma mulher chamada Tabita. Olha a história dessa mulher como muda. Olha só como o conteúdo de uma vida santa, de uma vida que se doa ao próximo, é vista por Deus. A Bíblia fala que nessa cidade de Jope, que era uma cidade litorânea, à beira-mar, muitas pessoas, fluxo de pessoas grandes, comércio grande, cidade grande, não era uma cidade pequena. E ela era muito conhecida, era rodeada de boas obras. As ações dela não eram vistas, eram rodeadas por pessoas que a amavam, porque as obras dela mostravam o amor dela. Ela não fazia as boas obras para ser salva. Ela era salva, por isso que fazia as boas obras. Repara que tem uma diferença. Tem pessoas que estão querendo fazer as boas obras para se mostrarem salvos. É o que está acontecendo por aí. Muitas igrejas cheias, transbordando de pessoas, para se mostrar salvo um para o outro. Mas ela agia de bom coração lá. Ela se doava com boas obras. E ela tinha condição financeira. Em outras interpretações bíblicas, fala que ela doava a sua fortuna em esmola. Olha só. Aqui está falando que ela fazia esmola. Mas em outras interpretações a gente sabia que ela era rica. E é difícil uma pessoa que tem muito dinheiro pensar em sentar para costurar para um pobre. Não, eu vou fazer ali uma jaqueta para o Maurício, de graça, eu vou fazer, porque eu gosto do Maurício. Eu amo o Maurício, eu sei que ele está precisando. Não é, concorda comigo? O prazer dela era sentar numa máquina de costura e costurar túnicas, vestidos, roupas femininas. Ela agradava as viúvas e os órfãos. Ela não tinha nenhum lucro, Maurício. E ninguém honrava ela por isso. Gostavam pelas ações, gostavam porque ela mostrava amor, gostavam porque as ações dela mostravam o caráter dela. Repara que se fosse mostrar como discípulo, Pedro deu trabalho. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que em todos os 66 livros da Bíblia, não existiu uma única discípula, só Tabita. A Bíblia inteira, em toda a história da Bíblia, não mostra uma outra mulher chamada discípula, só Tabita. Porque as ações dela já mostravam que ela seguia Cristo. As ações dela já mostravam que ela amava as ações de Cristo, as obras de Cristo, o ensinamento de Cristo. Tem gente que tem as boas obras no coração porque o Espírito de Deus já habita, mesmo sem a humanidade reconhecer. A Bíblia fala que ela fazia boas obras, ela era cheia de boas obras. Ela era querida, amada, porque as ações dela mostravam quem ela é. Agora responda para mim, quais são as minhas ações? Faz uma autoanálise aí, qual foi a sua última boa ação? A Bíblia fala que ela era cheia de boas obras. Aleluia. As nossas boas obras se resumem ao quê? Bom dia, vizinho, como é que você vai? Tá bom? Quais são as nossas boas obras? As pessoas têm que bater na porta para pedir alguma coisa. As pessoas estão ligando pedindo um conselho. Você está fazendo alguma coisa manualmente, um bolo, tecendo uma roupa, comprando um calçado. Você está levando o alimento, porque o Evangelho também tinha boa obra em ação. Como tem que ter hoje? Qual é a sua boa obra? Qual é a minha boa obra? Nós temos que mudar as nossas condutas. Mas pastor, eu já não tenho nem para mim como eu vou fazer para os outros. Você não tem para ti porque justamente não faz para os outros. Porque toda vez que você faz e doa, Cristo te honra. Ontem participamos de uma festividade numa igreja, na Semana da Palavra aqui no bairro de Jaçanã. Linda festividade, imensa festividade. E surgiu um testemunho. A menina nova, solteira, recém-casada, não tinha condições de ter filhos, não engravidava. Juntando dinheiro para sair do aluguel, servindo ao Senhor. De repente, homens e mulheres de Deus foram visitá-la e oraram na barriga dela e profetizaram uma gestação, uma criança. E ainda olhou para ela e disse: olha, tudo que você tem no banco, que você está juntando para comprar a sua casa, eu não quero saber o que é, doa para o Senhor. Que maluquice! Imagina você, Maurício, chega lá no banco, mês a mês, junta, mês a mês, soma, tira, paga as dívidas mensais,
cotidianas, tira o alimento e junta o dinheiro e poupa lá. Esse mês aqui eu não vou nem para pizzaria. Esse mês aqui eu não vou comprar nenhum um churrasco, não vou. Este mês eu vou passar uma certa aperto, não vou para o shopping, não vou para o cinema, não vou comprar uma Havaianas para mim, mas eu vou juntar porque eu quero comprar a minha casa. De repente vem um homem de Deus lá, uma mulher de Deus lá e fala assim: olha, o que você tem no banco, doa para o Senhor. Ela doou para o Senhor. Na mesma semana ela ganhou um carro. Zero, top. Dentro da igreja. Ganhou. Aí você falou assim: ué, ganhou um carro? Como assim? Não só um carro, ganhou também um apartamento. E não só um carro, não só um apartamento, ganhou também a gestação. Estava lá, grávida. Repara aí, que Cristo quer abençoar a minha vida, a sua vida, mas sabe por que não abençoa? Porque nós não se desprendemos de si mesmo. E o foco da gente não é ser abençoado, o foco da gente é abençoar, porque a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. A alegria é muito maior em abençoar e ver o sorriso, a necessidade de ser completa, a alegria da satisfação e falar assim: meu Deus, como vai ser útil isso agora. As viúvas e as mulheres daquela cidade, elas amavam Dorcas, ela amava a Tabita, porque ela se doava de verdade, não era falso. Mas um dia, como a Bíblia diz, todos teremos aflições. Ela adoeceu. Não se fala o tempo que ela ficou doente, mas uma doença de morte não é uma doença qualquer. Eu imagino as amigas, as viúvas, as vizinhas, todas as pessoas que conheciam as ações dela, as boas ações dela, orando por ela, intercedendo por ela, clamando por ela. Senhor, essa doença está ficando mais difícil, cura ela. Senhor, essa doença está, os médicos não estão dando o diagnóstico preciso, cura ela. Aleluia, meu Pai. E ela só enfermando, e um dia ela morreu. Por que Pedro, numa cidade perto, teve que curar Enéas? Para que toda a cidade de Enéas fosse convertida e a fama que Pedro estava na cidade chegasse lá, em Jope. Porque a cidade de Lida era pequena, a cidade de Jope era grande. Não ia nada naquela cidadezinha pequena, ia chamar a atenção de uma cidade grande, se não fosse um grande milagre. Aleluia. Repara que a atuação, Marcelo, pode ser um grande milagre na vida de uma pessoa, e essa uma pessoa pode mudar a história da família dela inteira, por ser alcançada por Jesus. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja? Ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha, pastor só cuida de ovelha. Bate no ombro do amigo que você convive todo dia, bate no ombro da amiga que você convive todo dia, e fala assim: olha, nós temos um culto lá com a presença de Deus, é pregada a palavra do Senhor, vai lá se alegrar nos louvores, vai receber uma oração, vai lá ouvir uma boa palavra. Jesus quer te alcançar, quer alcançar a tua história, as suas necessidades, quer te levar para o céu, quer acabar com todas as suas dores. Convida. Abre a boca e fala de Jesus, evangeliza. Pastor, eu não sei falar de Jesus. Claro que sabe. Jesus Cristo é bom, me salvou. Vai para a igreja, Ele é bom, pode salvar. Não precisa muitas palavras. Sabe por quê? Que quem convence o homem não é o homem, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus que habita no meu coração e no teu coração. Mas quando a gente negligencia isso, quando a gente se retém nisso, quando a gente conhece a necessidade dos outros e a gente só consegue enxergar coisas ruins, a nossa mente tem que ser mudada. Quer ver? Vou dar um exemplo das nossas perspectivas, Marcos. O nosso cérebro, provado pela ciência, tem mais de 1 trilhão de neurônios. Computador no mundo nenhum consegue desvendar nosso cérebro, porque foi Deus quem fez. Aleluia. E o nosso cérebro, ele procura muito interagir e captar o que ele quer. Vou dar um exemplo. Se você comprar um Onix, um carro, vou comprar um Onix, e você comprou o carro, sentou, saiu da loja com o carro, você vai começar andando na rua, você vai ver Onix para tudo quanto é lado. Gente, eu nem via tanto Onix, mas parece que agora todo mundo decidiu comprar Onix, não é assim? Eu vou comprar uma moto, eu vou comprar uma Phaser 250 cilindradas, e eu mudo na moto e saio com a moto. Mas rapaz, não tinha tanta Phaser assim, como é que surgiu tanta moto? Ah, igual a minha, na minha for diferente, mas todo mundo está andando com a mesma moto que eu comprei. Por quê? Porque a nossa mente, ela só procura captar
mente ela vai lá no armazenamento e começa a buscar o que nos satisfaz. Esses 1 trilhão de neurônios é justamente uma capacidade de 1 trilhão de vezes de armazenamento de informações. E quando a mente ela se adapta a buscar as informações positivas, você tem uma visão positiva. Mas quando a nossa mente ela começa a buscar as informações negativas, você é um cara negativo, é uma pessoa negativa. Não consegue ver nada de bom no próximo. Entendeu ou não? Vê no fundo da rua a molecada lá se entupindo com a maconha. Ah, isso daí não vai ter jeito não. Porque a sua mente já está adaptada em ter perspectivas negativas. Em nome de Jesus, corrija a sua postura. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. E uma das sinopses do amor é que ele não suspeita do mal. Ame o próximo. Não suspeite da ação do próximo. Mas pastor, eu não preciso suspeitar, eu estou vendo o cara entuchando na maconha ali. Mas vai lá, aquilo ali só pode ser um refúgio para ele temporário. Jesus pode dar uma mudança, Jesus pode abrir a visão dele, Jesus pode alcançar ele. É verdade, meu pai. O Marcelo um dia botou no coração, eu nunca mais vou beber nada alcoólico na minha vida. A perspectiva da mente dele começou a procurar informações positivas e ele honrou a ação dele, é por isso que ele nunca mais bebeu. E ele fala isso para todo mundo com prazer. Reparou aí como a gente pode mudar a nossa conduta? Tabita tinha aquilo no coração. O coração dela, a mente dela, o ser dela era focado em ver coisas boas no próximo. Mas um dia ela morreu. E repara que a morte chega para todo mundo. Chega ou não chega? Não tem como não. A morte chega. Só que a Bíblia fala que Cristo é a ressurreição e a vida. Espiritualmente, nós temos uma esperança que o diabo não pode roubar. Nós temos uma esperança que Satanás não pode furtar. Ele não pode ofuscar, Zilda. A tua salvação, o teu nome escrito no livro da vida, a tua fé na graça de Deus. Não é por obras, não é por merecimentos, não é por feitos. Ninguém é capaz, ninguém é apto para receber a salvação. É por isso que a fé ela tem que ser implantada no teu coração. A fé ela tem que ter ações na sua vida. Eu quero que todo mundo vá para o céu, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Não posso permitir a pessoa que conviveu comigo 5, 10, 15, 20 anos. Eu conheço desde criança, estudou comigo, mora do meu lado. Eu conheço a história dela, cresceu, evoluiu, casou-se, teve filhos. Eu conheço a história da vida dela. E quando ela morrer, ela vai para o inferno. Eu, sendo crente, não prego o evangelho porque tenho consideração por ela. Está errado. Essas considerações têm que mudar. Aquela morte, aquela mulher Tabita morreu. E pela consideração que todo mundo já tinha por ela, repara aí. Quando você é bem visto, você é alcançado. Quando as suas ações são bem vistas, você é alcançado. Aquela mulher morreu, não tinha mais esperança. Se você vê uma pessoa morta hoje, você vai chamar um pastor para orar para ela reviver? Olha como a nossa ação de fé mudou nos dias de hoje. Chamaram Pedro. Correram 16, em torno de 16 quilômetros de uma cidade para outra. E Pedro na hora se desfez de tudo que tinha lá. Porque Pedro estava pregando o evangelho lá. Você acha que aquela população se rendeu aos pés do Senhor, a cidade de Lida e de Sorana se rendeu aos pés do Senhor e se converteram porque Pedro estava calado? Só curou aquele homem? Não! Pedro estava pregando as novidades de Cristo ali. Aleluia. Ele se desprendeu de estar ali ensinando e falou, tem uma pessoa mais necessitada. Cristo alcançou as nossas vidas porque nós éramos necessitados. Aleluia, meu Pai. Quantas vezes você botou na tua cabeça que não tinha mais jeito? Eu vou desistir, não aguento mais. Parece que não dá mais jeito, parece que as minhas forças acabaram. Aí eu não levo jeito para isso. Parece que tudo que eu começo eu paro no meio do caminho. Um dia eu estou bem, outro dia eu já não estou bem. Um dia eu estou cheio de fé, outro dia parece que eu não aguento mais. Parece que o destino é a condenação mesmo. Parece que o mal ganha forças em você. Parece que tudo que é errado mostra-se que vai dar certo, e você, fazendo o que é certo, mostra-se que está errado. Inverte os valores. Aí vem o Espírito de Deus. Aleluia. Através do poder desta palavra viva. Glória a Deus. E implanta na tua vida uma esperança, uma confiança, que você não sabe de onde vem, mas é
alcançada por Deus no teu coração. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pedro chegou naquela casa, chegou ao encontro de Tabita. Tabita já tinha cuidado do corpo de Tabita. Quem é que está afim de cuidar de morto? Ninguém está afim de cuidar de morto. Quantas pessoas mortas espirituais passam por você? Um dia estava na igreja, um dia você viu cantando, um dia você viu louvando, um dia participou dos grupos de louvor na igreja, um dia você viu pregando o evangelho, pegando no microfone, anunciando a Jesus com tanta ênfase, um dia você viu de terno e gravata, com vestido longo, cabelo solto, um dia você viu que a história dela era uma história de uma santa, a história de um santo homem de Deus, e aí no futuro você vê que se afastou, está lá morto espiritualmente, parado no meio do tráfico, parado no meio da prostituição, parado na mentira, no engano, no roubo. Quantos presídios tem aí, quantos presidiários tem aí, que são filhos de pastores? Você vai num presídio, 75% das pessoas que estão lá encarceradas são filhos de pastores, filhos de crentes. Aí você olha e você fala assim, esse povo está morto espiritualmente. Mas conversa 5 minutos com eles, não precisa ser mais não. Pode cronometrar no relógio, 5 minutos. E você vai ver que tem chama viva lá dentro ainda. Eita Deus, é verdade, meu? Eu preguei um evangelho para o Jorge, vizinho aqui. Você fala, Jesus te ama, ele começa a chorar, pastor, eu sei, no passado eu preguei, no passado eu cantei, no passado eu... O coração está ardendo, sabe o que precisa? Só que alguém cuide. As viúvas se reuniram, aquelas mulheres se reuniram e cuidaram do corpo de uma morta. Lavaram, banharam, vestiram e colocaram no quarto mais importante. Eita Deus. Honraram ela. Às vezes nós precisamos isso. É tirar essas pessoas viciadas, que acham que estão bem e não estão bem e não enxergam isso. Precisamos de levar a novidade do evangelho para que a visão abra. Pedro chegou e viu a lamentação das pessoas que amavam ela. Olha o que ela fez, Pedro, por mim. Olha a túnica, olha o vestido. Ela é uma pessoa amável, ela só queria o bem, ela só fazia o bem. As pessoas chegavam com necessidade financeira, ela não pensava 2 vezes, punha a mão no bolso e honrava, abençoava. Isso foi a ação dela a vida inteira. Ela não falava isso para ela, não fazia isso para se mostrar, não. Insisto em dizer, ela não fazia para ser salva. Ela fazia porque já era salva. Aleluia, glória a Deus. Pedro fala aqui, a Bíblia fala que Pedro colocou todas aquelas mulheres para fora do quarto alto. O quarto mais honrado. O quarto principal da casa. Colocou todos para fora. E teve um relacionamento. Uma intimidade. Uma conversa. Ele conversou com o Espírito Santo, que já tinha batizado ele com fogo. Aleluia. Atos 2. Já estava sobre a vida de Pedro. E quando ele conversa, ele se enche. O Espírito Santo dá o sinal adequado. Pedro vai lá e dá ordem àquela morta. Deus Todo-Poderoso. Tabita, em nome de Jesus, levanta. Deus fiel. Ela levantou, sentou, abriu os olhos, olhou para Pedro. Ela nem conhecia quem era Pedro, mas ela sabia que algo especial acontecera na vida dela. Eita Deus. Perante a ciência, questão de 3, 4, 5 horas morta, o sangue coalha. Ele sai de todos os seus órgãos e acumula no fundo do corpo. Sabe como é que é um sangue coalhado no corpo? Ele não é vermelhinho, vistoso, bonito. Ele é negro, apodrecido, começa a dar mau cheiro. Os órgãos todos pararam. Não há mais batimento cardíaco. O cérebro não existe mais ação. Mas a palavra de Pedro, Tabita, em nome de Jesus, entrou pelos ouvidos daquela morta, gerou uma eletricidade, uma corrente sanguínea, o coração voltou a bater, o sangue jorrou no corpo, os órgãos foram alcançados, o cérebro foi alcançado, e isso foi imediatamente. Deus poderoso. O milagre pode acontecer na tua vida. Tudo é possível que crê. Aleluia, meu Deus. Quais são os mortos espirituais da sua família? Como estão os seus filhos? Como estão suas filhas? Como está o seu marido? Como está a sua esposa? Você pode levar essa palavra que vai gerar vida, vai entrar pelos ouvidos.
E vai fazer novamente o coração bater, o sangue correr, a vida vai entrar na mente, no coração. A história dela vai mudar. Pastor, o meu filho está enrolado, se embaraçou com o mundo, já não consigo mais mudar. Você não. O Espírito Santo, através da sua boca, pode. Pastora, a minha vida inteira eu não dei uma boa conduta para o meu filho. O exemplo meu como pai não foi bom. Meu filho faz o mesmo que eu fazia. Mas se Cristo te alcançou, pode alcançar ele. Você é um canal de bênção. Profetiza. Aleluia. Lembra de Ezequiel 37? Vale de ossos secos. Os ossos vão se juntar nos ossos, vai haver nervo, carne e pele, e o fôlego de vida vai entrar na história dele. É o Espírito Santo que está na tua mente, no teu coração, que pode trazer vida a muitas tápitas que estão por aí. Saia daqui entendendo que a sua ação de fé quer ser honrada por Deus. A fé que jorra na tua mente, no teu coração, ela quer sair dos seus lábios. O Espírito Santo te impulsiona a tomar uma atitude. Daqui para tua casa, encontre uma pessoa pelo caminho, faça uma loucura. Rapaz, como é que você vai? Tudo bom? Rapaz, vim da igreja. Jesus Cristo te ama. Eu tinha que falar para você que Jesus te ama. Vamos para a igreja, eu estou tão feliz, porque a palavra hoje falou que Cristo pode salvar as pessoas entristecidas, agoniadas, que estão merecendo a salvação, a transformação. E eu sei que você, filho de Deus, pode mudar a tua história. Vamos para a igreja comigo. Faça uma loucura dessa. As tuas palavras vão ser honradas pelo Espírito de Deus. Entre na tua casa hoje, abre a porta e fala: Espírito Santo, entra comigo. Todos que moram comigo hoje aqui, Espírito Santo, entra na mente e no coração deles. Quando eu falar que o Senhor ama eles, toca no íntimo deles, que o homem, quando é tocado pelo Senhor, muda a vida. Toma uma ação de fé, faça umas loucuras. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu profetizo mudança na vida de vocês. Não dá para ficar na mesma. Olha, Pedro foi o cara que mais mudou, quebrou o tabu. Andou em cima das águas. Ele fez umas coisas que muitos não faziam. Ele falava umas coisas que muitos não falavam. Ele foi o mais ousado. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Que o mais ousado se tornou o líder dos discípulos. Seja ousada. Tem recompensa para você. Seja ousado, tem recompensa para você. Em nome de Jesus, Cristo quer recompensar vocês. A nossa maior recompensa é a entrada nos céus, mas Cristo quer nos dar honra aqui também na terra. Seja canal de bênção, pescador de almas. Em nome de Jesus, muda a sua história. Profetiza para o teu marido em nome de Jesus. Profetiza a vida dele, profetiza para os seus filhos. Senhor, eu sei que o íntimo do coração da minha filha, eu sei que o íntimo do coração do meu filho, eu sei que o íntimo do coração da minha esposa, eu sei que o íntimo do coração do meu esposo tem muita coisa errada e estão afastando eles dos seus caminhos, estão entristecendo o Espírito Santo, o seu coração perto deles. Eles precisam de mudar e eu não posso, mas o Senhor pode. Entra lá, Espírito Santo, faz o que eu não posso. Comece a declarar, comece a exercitar a fé. Cristo quer honrar. A tua casa vai mudar. A tua alegria vai mudar. Você quer ver você se fortalecer, pregar o Evangelho. Quando você fala do Evangelho, pratica isso, Maurício. Pratica o Evangelho. Quando você fala do Evangelho, gera uma alegria no teu coração. Você já não quer mais perder culto. Não quer de jeito nenhum. A alegria vai te dominar de tal jeito que você vai abandonar os afazeres e falar assim: hoje eu não posso perder o culto. Pratica o Evangelho. Cristo vai te erguer em nome de Jesus. Eu profetizo um pregador da palavra no Marcelo. Eu profetizo um pregador da palavra no Maurício. Eu profetizo um pregador da palavra no Odair. Eu profetizo uma pregadora da palavra na Zilda. Eu profetizo uma pregadora da palavra na Amara. Profetizo uma pregadora da palavra na minha esposa. E eu profetizo que através de vocês, muitos serão alcançados para a glória de Deus. Através de vocês, muitas pessoas ganharão vida em nome de Jesus. Muitos serão curados. Cristo quer fazer a vida de vocês um canal de bênção para muitas famílias, para muitos serem alcançados. Amém, igreja? Amém. Saia daqui recebendo um toque do Espírito Santo. Saia daqui entendendo que a sua fé é vista por Deus. Você não está sem ser vista por Deus, sem ser visto por Deus. Porque às vezes a gente se sente tão pequeno que fala assim: Deus não está nem me vendo.
Não é assim? Né, Maurício? Às vezes sentado lá na hora do almoço, trabalhando, fala assim, sabe o que eu falo para esse homem de Jesus? Acho que Deus não está nem me vendo, eu não vou falar não. Ele me conhece, ela me conhece, não vai nem acreditar em mim. Entenda uma coisa. Tem uma ação de fé, que é a prática, e deixa o espiritual com Deus. Faz o seu papel, e você vai ver que uma palavra que você fala vai entrar no coração, na mente daquele homem, e você vai falar assim, é mesmo? Você acredita nisso? Eu acredito. Fui alcançado. Jesus mudou a minha vida. Rapaz, mas eu preciso disso mesmo, porque, vou falar, já não encontro mais saída. Em casa a mulher está sentando a panela de pressão todo dia na minha cabeça, o rolo de macarrão todo dia nas minhas costas. Os meus filhos não me ouvem mais, chega em mim só quer arrancar dinheiro. Já perdi o comando da minha família, já não sou mais feliz na minha família, parece que os vícios dominaram a minha história. A minha rotina não está sendo uma rotina de paz e felicidade. Será que se eu se entregar a esse Cristo pode mudar a minha vida? Vai entregar, e Cristo vai te honrar, vai te salvar, vai mudar a tua história. Vamos pegar comigo. Pregue o Evangelho em nome de Jesus. Pregue o Evangelho, não perca a oportunidade, Marcelo, de falar de Jesus. Não perca a oportunidade, Mara, no comércio, de falar de Jesus. Não perca a oportunidade, Zilda. Aonde quer que vocês andem, não perca a oportunidade. Fale de Jesus. Jesus vai trazer a felicidade, a paz, a prosperidade espiritual, material, financeira, em todos os setores da vida de vocês. Ele quer agir na vida de vocês. Mas se a gente só ouve, senta, entende, vai para casa e não pratica, é uma fé morta. Chega de morte, né? Vamos trazer vida para essa história. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Glorificado é o nome de Jesus. Eu profetizo a vitória na tua vida, em nome de Jesus, amém?